E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do YouTube. Hoje começamos o mês de março e eu creio que algo poderoso o Senhor tem para liberar sobre as nossas vidas. Então fique comigo, não me deixe sozinho e aproveite que já começou a assistir esse vídeo e compartilhe com mais um, com uma palavra de direcionamento para as nossas vidas, em nome de Jesus. Já me segue lá no meu Instagram, que vai aparecer aqui na tela para vocês. Já devem ter visto que eu já coloquei um spoiler ali do que é o mês de março. E sim, nós vamos falar sobre direcionamento. A palavra do Senhor vai nos trazendo uma direção para onde nós devemos ir. Porque muitas vezes nós estamos sem rumo, sem uma direção, e Deus Jesus ele vem trazendo um direcionamento, uma palavra que traz um norte, que nos traz uma nova expectativa, um novo começo, que nos traz uma nova direção sobre nossas vidas. Começamos em janeiro falando sobre ano novo, velhas práticas. Não tem como ver um novo ano se nós temos as mesmas práticas que nós temos todos os dias. Nós precisamos ser nova criatura em Cristo Jesus. Nós precisamos viver novidade de vida, como foi ministrado no vídeo também. Em fevereiro nós falamos sobre viver um caos. Às vezes a situação que você está vivendo é tão grande, é tão desesperadora, tão desafiadora, que você esquece que Jesus te traz uma palavra de direcionamento. E no mês de março nós vamos falar sobre direcionamento, porque muitas vezes o Senhor nos traz um direcionamento e nós nos esquecemos desse direcionamento e nós precisamos viver aquilo que o Senhor diz para nós e sobre nós. Então eu quero começar dizendo algo muito importante. Ter direcionamento é saber para qual direção ir. É qual o caminho que você vai seguir. Uma pessoa que não tem uma direção, ela fica perdida. Ela não sabe para onde ela vai, ela não sabe o local que ela está, ela não sabe o ambiente que ela está inserida. Talvez você se encontre neste momento assim, perdido, perdida, sem uma direção. Mas através desse vídeo, Deus está te trazendo um direcionamento em nome de Jesus. Um exemplo muito claro sobre direcionamento, para os dias de hoje, para o nosso cotidiano, é, por exemplo, você ir num lugar que você não conhece ninguém, você não sabe onde você está, você só sabe os pontos de referências ou a localização que a pessoa te passou ou numa pesquisa do Google Maps. Então, é difícil você localizar algum lugar assim. E você precisa perguntar para alguém, olha, bom dia, boa tarde, com educação, lógico. E fala, nossa, eu preciso chegar em tal lugar, como que eu faço? É por aqui? E ali você vai perguntar, e a pessoa com toda a educação, algumas com educação, lógico, vão te falar, olha, você segue reto. Você vira na segunda esquerda, na primeira direita. Então a pessoa vai te direcionando. Então isso é o direcionamento. É você saber para onde você vai, para onde você quer ir, aonde é o seu destino. E Deus muitas das vezes tem nos trago direcionamento, um destino, uma palavra, e nós não estamos escutando a voz do Senhor. Então a informação, ela gera um direcionamento, como no exemplo que nós demos anteriormente. Às vezes você vai para algum lugar que você não conhece, você fala, olá, bom dia, eu preciso chegar no número tal. A pessoa fala, não, segue em frente, é logo ali na frente. Então você consegue ter um direcionamento. A informação que ele te deu te trouxe um direcionamento, uma direção. Então a palavra do Senhor, ela é direcionamento para nossas vidas. A palavra do Senhor nos diz para onde nós devemos ir, qual o caminho nós devemos seguir. Em 2 Reis, como eu disse, no capítulo 5, vai nos dizendo uma história de uma pessoa muito importante. E eu quero compartilhar essa história com vocês. Então, 2 Reis, capítulo 5, do versículo 1 em diante. Naamã, comandante do exército da Síria,
é grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram uma cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que há em Samaria, ele o restauraria da lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu-lhe o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Versículo 7. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la? Para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Versículo 10. Então Eliseu lhe mandou o mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram a eles os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne ficou como carne de uma criança, e ficou limpo. Amém. Glória a Deus. A palavra vai nos dizendo aqui em 2 Reis 5 sobre um homem que tinha poder, que tinha autoridade, que direcionava o povo, que comandava o exército da Síria. Porém, ele era leproso. Então, ele poderia ter toda a riqueza, todo o conhecimento, todos os atributos de uma pessoa importante. Só que ele era leproso. Ele tinha uma fraqueza. Ele tinha uma área que precisava de uma cura. Ele precisava de uma direção naquele momento. Porque ele não sabia o que fazer. Porque naquela época, um leproso não podia ficar no convívio da sociedade. Então aquela menina foi levada cativa para aquele lugar. Então entenda algo. Às vezes Deus permite algo porque tem propósito dele. Aleluia. Existe um propósito de Deus em meio ao seu caos. Existe um propósito de Deus na vida daquela menina que foi levada cativa. Talvez no primeiro momento, muitos questionavam: por que a menina foi levada cativa? Por que isso? Por que aquilo? Mas era necessário que ela estivesse naquele lugar para falar: ah, se o meu Senhor estivesse lá em Samaria, saberia que há profeta em Israel. Aquela menina já sabia do poder de Deus. Aquela menina já sabia que lá existia direcionamento, existia palavra de cura. E Naamã precisava viver isso. Então eu torno a te dizer,
Será que se aquela menina não fosse cativa naquele momento, Naamã saberia que ele poderia ser curado? E muitas das vezes nós estamos dentro de uma situação, Deus quer nos usar para alcançar outras vidas. Nós precisamos, nós queremos, nós ficamos ali dentro do nosso caos, dentro do nosso problema, e nós esquecemos que o outro do lado precisa ser alcançado com o poder de um Deus que faz sobre nós, através de nós. Naamã, ele recebe 5 direcionamentos. E sobre esses 5 direcionamentos, eu quero falar um pouquinho com vocês hoje. O primeiro está no versículo 5, que o rei, ao saber o que aquela menina disse, ele fala para Naamã: vai, anda, e enviarei uma carta. Então, naquela época, tudo era feito por cartas, as comunicações eram por cartas, por mensageiros. Carta significava autorização, um pedido, uma solicitação. Então você imagina Naamã levando uma carta consigo, pedindo para que o rei de Israel pudesse curar a vida de Naamã. Então o rei, ele entendeu a necessidade de Naamã, que Naamã precisava ser curado, e deu um direcionamento: vai. E ele preparou algo para Naamã. Ele preparou a carta. Ele preparou o caminho para ele poder chegar até o rei de Israel. O segundo direcionamento que Naamã recebe foi: deixa ouvir. Deixa ouvir. No versículo 9, Eliseu, ao saber que o rei de Israel rasgou suas vestes e não se levantou para curar, na autoridade de Deus, a vida de Naamã, ele fala: deixa eu vir até mim, porque ele vai saber que há profeta em Israel. E muitas das vezes, nós precisamos ser como Eliseu, nos levantar, nos posicionar e falar: pode vir, aqui tem homem, aqui tem mulher de Deus. Eliseu manda Naamã vir, Naamã vem até a sua porta. E quando ele vem até a sua porta, ele recebe o terceiro direcionamento, que quer dizer: vai, lava-te. Um direcionamento tão simples, mas que causou uma indignação na vida de Naamã. Porque muitas das vezes nas nossas vidas, Deus vai nos dar uma direção e nós vamos querer ficar questionando: será? Por quê? Não seria melhor de tal forma? Não, porque nós não conseguimos entender que a vontade de Deus, como diz Romanos 12:2, a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. São 3 estágios: boa, agradável e perfeita. Então tudo que Deus faz sobre nossas vidas é perfeito. Então quando ele recebe aquele direcionamento no versículo 10, um direcionamento de cura. Só que às vezes, como Naamã, como eu disse anteriormente, questiona. Foi o que ele fez no versículo 11 e 12. Será que o rio de Abana e Farfar não são mais limpos, são melhores do que todo Israel? Ele queria um conforto. Ele queria algo que alegrasse o ego dele. Só que Naamã precisava descer aonde ele não queria descer. Ele precisava ir aonde Deus tinha determinado, direcionado a sua cura. E o quarto direcionamento que Naamã recebe é o de seus próprios oficiais, pessoas que estavam andando naquele momento com Naamã. Naamã indignado. Ali eu imagino ele quase furioso, porque ele queria algo instantâneo. Porque ele estava dentro de um comodismo. Ele pensou que seria no estralar de dedos. E muitas vezes não vai ser assim no estralar de dedos. Deus, ele tem o seu processo de trabalhar sobre nossas vidas. E quando aqueles oficiais vêm na mão daquele jeito e falam: por acaso, se ele não tivesse pedido coisa mais difícil, você não faria? Ele apenas deixa uma palavra: vai, lava-te. Ali no versículo 13 vai nos dizendo isso. Então, após o questionamento que ele recebeu dos seus oficiais,
foi o incentivo que ele recebeu para viver o direcionamento de cura. E muitas vezes nós precisamos ser os oficiais na vida de alguém. Incentivar outros a viver e caminhar no direcionamento que Deus tem nos dado. Deus tem nos dado. Que Deus tem direcionado. E muitas vezes nas nossas vidas também vai aparecer muitos oficiais. Para dizer, você é capaz. Você vai conseguir. Permaneça nesse caminho. Permaneça nessa direção. Porque a palavra do Senhor vai nos dizendo que existem 2 caminhos em Mateus. Existe o caminho da porta larga, que tudo é mais fácil, mas que leva à perdição. E existe o caminho da porta estreita, que é difícil, que é doloroso, que tem que ficar ali, buscando um método para poder passar. Imagina, né? Se o mundo espiritual não existe, gordo não existe magro. Mas imagina se fosse na vida real, né? O gordinho tentando passar a dificuldade. Assim é a vida cristã. É dificuldade, você tentando quebrar, veio aqui o dedo de Satanás. Veio uma prova aqui. Veio uma situação difícil ali. Veio uma calúnia. Veio alguma coisa. Sempre vai acontecer algo. Mas tudo isso vai te tirar da zona de conforto para você viver a vontade boa, agradável e perfeita de Deus sobre a tua vida. E quando Naamã ele recebe esse direcionamento, ele se questiona, ele indaga, fica ali perturbado. Mas os seus oficiais o falam, o questionam, o incentiva a fazer o que foi determinado, aquilo que foi direcionado. Ele vai até o Jordão. Ele mergulhou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. E ele foi curado. Porque existia uma palavra liberada de cura. Será que se ele tivesse mergulhado 5 vezes, ele seria curado? Será que ele tivesse mergulhado 6 vezes, seria curado? Será que se ele mergulhasse pelo menos 2 vezes, seria curado? Não. Porque o direcionamento era 7 vezes. Então não tente, dar uma ajudinha para Deus no seu processo, no seu direcionamento que Ele trouxe a você. Faça aquilo que Deus te direcionou e você vai viver tudo aquilo que Ele tem liberado para a tua vida quando você alcançar o seu destino, aonde Ele te direcionou para chegar. E no 5º direcionamento que Naamã recebe é algo poderoso, é algo surpreendente. Ele queria de todas as formas entregar uma oferta ao profeta. Só que aquele milagre não precisava de dinheiro, não precisava de recursos, porque era a manifestação do poder de Deus. Do poder de Deus através da vida de um profeta que se disponibilizou para alcançar outra vida, que entendeu o seu direcionamento, o seu chamado e alcançou outras vidas. E quando Naamã pede muitas coisas ali, quer fazer tudo, por gratidão daquela cura, Eliseu olha para ele e diz: vai em paz. Versículo 19 vai falando isso. Vai em paz. E algo muito interessante, Naamã é despedido por Eliseu com vai em paz. E Jesus, em todas as suas curas que ele realizava, ele falava: vai em paz, a tua fé te salvou. Ou vai em paz e fica livre do teu mal. Esse é o contexto que você precisa entender. A paz. Quando você vive o direcionamento de Deus, você tem paz. Você tem confiança, você tem a tranquilidade que Deus está com você em todo o tempo, durante esse processo, durante esse caminho, até que você alcance aonde Deus mandou você chegar. E Deus vem nos trazendo 5 direcionamentos também. O primeiro, Deus já te falou o que você deve fazer. Você tem a consciência, você sabe daquilo que você precisa fazer para viver o que Deus tem para a tua vida. Só que você quer sempre dar um jeitinho ali. Mas se eu fizer assim vai ser melhor. Se eu fazer daquele jeito vai ser melhor.
que é melhor para você é viver o que Deus tem para a tua vida. Então não tente dar um jeitinho brasileiro, o seu jeitinho humano. Não. Viva o que Deus tem para a tua vida. Faça o direcionamento que Ele já mandou para a tua vida. Eu vou compartilhar sobre o direcionamento que eu tive um pouquinho mais no final dessa ministração. No segundo direcionamento, as barreiras, os obstáculos não podem te impedir de chegar aonde você precisa. Porque aquele rei recebeu a carta. Ele rasgou as suas vestes e falou, não, isso é uma maneira de querer romper comigo. Só que Eliseu, ouvindo aquilo, fala, por que rasgou as vestes? Deixa ouvir, porque ele vai saber que há profeta em Israel. Então não importa o obstáculo que aparece, a dificuldade que aparece, nada pode impedir o agir de Deus sobre a tua vida. Basta você permanecer no direcionamento que Deus tem te trago, que Deus tem te direcionado em nome de Jesus. O terceiro quer dizer que Deus te direciona. Eliseu deu um direcionamento, vai e lava-te. Deus te dá um direcionamento. Você não vai ficar perdido no meio do caminho. Deus sempre vai estar te direcionando. Vai por aqui, vira aqui, caminha aqui certinho, continua firme. Deus sempre vai estar te direcionando para um plano perfeito sobre a tua vida. O quarto direcionamento quer dizer que faça o que Deus está te mandando, sem questionar. Não questione aquilo que Deus te mandou fazer. Apenas faça o que Deus te mandou. Porque nós vamos entender mais pra frente, em Deuteronômio 28, está falando o poder da bênção e a maldição. Os dois têm o poder de te abençoar, mas também têm o poder de te amaldiçoar. Mas tudo isso é através da tua obediência. O povo de Israel recebeu a orientação do Senhor. Se eles se atentassem aos mandamentos, se eles seguissem o direcionamento que Deus tinha para a vida deles, eles seriam prósperos, eles seriam abençoados. Mas se eles não seguissem os mandamentos, se eles não obedecessem aquilo que o Senhor tinha mandado, eles viveriam embaixo de maldição, até que viria um rei de uma terra e destruiria a cidade, que foi o que aconteceu com Jerusalém. Nabucodonosor, ele veio, derrubou os muros, queimou as portas, invadiu o templo, levou tudo que ele podia e levou muita gente cativa. Mas isso aconteceu por causa da desobediência de um povo. Então não seja um rebelde, não seja um desobediente. Busque obedecer. Existe uma frase muito famosa, eu não sei se existe um versículo sobre isso, mas se existir um versículo, eu vou colocar aqui na tela para vocês, que sem sacrifício não há vitória. É melhor obedecer do que sacrificar. Às vezes é melhor nós obedecermos do que nós sacrificarmos a nossa vida própria. De querer viver o que o mundo oferece, querer viver o que o amigo está vivendo, e nós esquecemos que nós precisamos viver o que Deus quer para nossas vidas, esquecemos que nós precisamos viver o direcionamento que Deus tem, mas nós queremos viver coisas passageiras. O mundo, ele é passageiro, ele vai passar, ele está passando, mas o reino do Senhor, ele é eterno, firmado em misericórdia, justiça e bondade e fidelidade. Esse é o reino do Senhor eterno sobre nossas vidas. E esse eterno reino precisa estar dentro de nós quando nós vivemos o direcionamento do Senhor. E em quinto direcionamento para nossas vidas é que você tenha a confiança em Deus. Não importa o que A, B ou C diz, o importa é que você confia, que você descansa, que você tenha tranquilidade naquele que te chamou para viver coisas poderosas dele. Aquele que te dá um direcionamento de vitória, um direcionamento que às vezes pode hoje estar doendo, você não vai estar entendendo agora. Vou compartilhar com uma amiga hoje sobre isso.
se não me engano, em Lucas 1, se eu estiver enganado, eu vou colocar aqui para vocês na tela também, que vai nos dizendo que o que Deus faz hoje, nós não vamos entender hoje. Mas amanhã nós vamos entender o porquê aconteceu tudo isso. Amanhã você vai entender porque você passou por essa situação. Talvez você está passando por essa situação só para alcançar o vizinho do lado, o seu amigo, o seu parente. Talvez é para alcançar a sua própria vida, para edificar a tua fé. Então que você possa entender o direcionamento, que você possa confiar no Senhor, confiar no teu Deus e viver o direcionamento em nome de Jesus. Vai embora. Vai, bitch. Pera aqui, deixa eu mostrar no meu canal do YouTube. Olha, gente, esse é o Pete. Ele é um gato crente, eu acho, que ele tá querendo subir aqui na mesa para dar um oi para vocês. Glória a Deus. Geazi é servo, né? É o moço de Eliseu. Então, a partir do versículo 19, ele vai contando a história que Geazi, ao saber que Eliseu dispensou Naamã com aquelas riquezas, ele fala, não. Ele busca uma situação, ele vai atrás de Naamã correndo. E quando ele chega na Naamã, ele ainda mente, ele fala, o meu Senhor me mandou dizer. Olha só, a avareza dele era tão grande, o amor dele ao dinheiro era tão grande, a corrupção tomou conta do seu coração. Ele queria aquele dinheiro, ele queria aquela riqueza. Ele mentiu que o Senhor dele mandou. Só que Eliseu não tinha mandado ninguém atrás de Naamã. Se você for ler do 2 Reis, capítulo 5, versículo 19 em diante, Eliseu não manda ninguém atrás de Naamã. Geazi vai até Naamã. Só que quando chega no versículo 25, aí o negócio complica um pouquinho. Ali, Eliseu tinha despedido Naamã debaixo de paz. Vai em paz. Porque aquele milagre, aquela cura, não precisava ser paga. Precisava ser manifesta. E todos precisavam ver que Naamã foi curado através do poder e do direcionamento de Deus. Só que Geazi, ele quis aquele dinheiro, ele quis aquela riqueza, ele foi atrás, mentiu. Ele não obedeceu aquele direcionamento que não era para pegar, que não era necessário. E ele foi e pegou. Só que ele foi amaldiçoado pela sua desobediência. Então, quando você ouvir um direcionamento de Deus, ter a certeza que foi Deus que te falou, faça. Não desobedeça, porque você pode pagar um preço muito caro. E aí, às vezes, nós passamos tantas situações por uma prova, por uma luta, por uma coisa tão difícil, e a gente fala, nossa, por que eu estou passando por isso? Às vezes é porque nós tivemos um momento de desobediência e nós estamos vivendo apenas a consequência da desobediência. Não que Deus ele é ruim, que Deus ele é carrasco, que ele é vingativo. Não. Porque eu e você procuramos isso. E eu quero dizer uma frase muito importante para finalizar esse vídeo. Se nós seguirmos o direcionamento, nós seremos bem-sucedidos. E se nós não seguirmos o direcionamento, nós iremos sofrer a consequência. E eu quero compartilhar com vocês um exemplo que aconteceu comigo. Isso foi no ano de 2019 e eu pude compartilhar uma vez isso na rede dos jovens. Eu tinha uma amizade que não era do mundo evangélico, do mundo gospel, do mundo cristão, né? Tinha valores diferentes, ideias diferentes. E sempre gostei muito dessa pessoa, a amizade foi muito grande mesmo, mas por algumas questões precisamos nos afastar. E existia uma festa. E essa pessoa me convidou para essa festa. E eu estava super empolgada para ir, eu queria ir, aquela empolgação, tudo. Só que 2 semanas antes dessa festa, eu estava numa vigília na igreja do pastor Nivaldo, a pessoa que eu amo demais, que eu tenho um carinho imenso. E uma irmã, na hora do café, que crente gosta de comer, tinha café nesse dia, glória a Deus. Eu tava saindo assim da salinha do café. A irmã, jovem, vem aqui. Eu assim, irmã, Deus não quer que você vá para aquele lugar. Eu parei assim,
Porque minha mãe já tinha dito isso pra mim. Ela tá ali ouvindo esse vídeo. Ela deve estar dando risada na minha cara, tá apoiando, tá com a cabeça aqui, ó. Confirmando. Ela tinha dito que não era pra mim ir, tudo, mas eu queria ir, tudo, por causa da amizade. E aí, eu ouvi aquela irmã e eu fiquei quieto. Eu falei, se Deus avisou, né, se Deus direcionou, eu não sou besta de não cumprir, né? Fiquei calado na minha e não fui. E aí, o que eu posso aprender com isso? Eu não sei o que iria acontecer comigo, mas Deus, ele sabe o que poderia acontecer. Porque Deus, ele vê o amanhã. Ele vê o que vai acontecer comigo amanhã, o que vai acontecer com você amanhã, daqui 2 semanas, daqui 1 mês, daqui 1 ano. Deus sabe tudo o que vai acontecer. Deus sabe toda a nossa história. Antes que a palavra viesse à nossa boca, o Senhor já conhece, o Senhor já sabe o que nós vamos falar. Então, querido, não tente enganar a Deus. Se Ele falou algo para você, é porque Ele quer o teu bem, Ele quer te direcionar, Ele quer trazer livramento sobre a tua vida, em nome de Jesus. Que essa palavra possa ter alcançado o teu coração. Vai ter muitas edições, muitos cortes, por algumas questões, mas que isso não impeça de você ouvir uma palavra de direcionamento, que Deus quer te trazer para um tempo de direcionamento, para um tempo de ouvir a voz dele e executar tudo aquilo que ele tem para fazer sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. E não fica de fora, já começamos as lives de 2022. A primeira aconteceu agora em fevereiro, foi uma bênção de Deus, com a palavra poderosa. Se você não assistiu, no final desse vídeo eu vou deixar um card aqui indicativo, assista essa live, seja edificado por essa palavra. Falei sobre 3 tempestades que nós vivemos. A tempestade que nós não enxergamos Jesus e pelo medo, né, nós não conseguimos enxergar que Ele está naquela situação conosco. A segunda tempestade é sobre onde nós estamos firmados. Se nós estamos firmados em Deus, nós permanecemos firmes como a rocha. Mas se nós não estamos firmados no Senhor, nossa casa ela cai. Nós nos derrubamos, nós nos afligimos, porque nós não temos base para suportar. E a terceira é a tempestade que nós mesmos podemos causar pela desobediência, como foi na vida de Jonas. E eu falei um pouquinho nesse vídeo sobre desobediência. Às vezes nós estamos colhendo uma luta, alguma coisa está acontecendo, porque nós nos desobedecemos ou porque a gente não vigiamos em algo e acabamos sofrendo com essa consequência. Então que a partir de hoje você possa entender o que Deus tem te direcionado e faça tudo que Ele tem dito para você, em nome de Jesus. Então, mais uma vez apareceu o meu Instagram aqui na tela para vocês. Então vocês possam entrar no meu perfil, me seguir, curtir as publicações, ficar por dentro de tudo em nome de Jesus. Porque sempre lá rola um stories, sempre rola um spoiler de alguma coisa que vai acontecer. Então fiquem ligadinhos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e tenha um março abençoado em nome de Jesus. E eu te espero na live deste mês em nome de Jesus sobre direcionamento em nome de Jesus.